Olá pessoal, hoje a gente vai estar conversando sobre o nosso módulo de orçamento, tá? A gente vai estar olhando como é que funciona ele como um todo, certo? Algumas pessoas já estão questionando, tendo algumas dúvidas sobre o funcionamento, como é que vai funcionar, e a gente ainda não abriu para o beta, né? Não abriu para o lançamento ainda, mas já tem bastante coisa para a gente estar vendo, certo? Então, beleza. Bom, esse é o nosso site, né? beholder.net.br. Você entrando, você cai nessa página, tá? Nessa página tem a parte de login e Beholder, que é o sistema, né? Entrando naquele link, você vai cair nessa tela de login, certo? E fazendo login, por sua vez, você cai na home do sistema de orçamentação, tá? Então a primeira coisa que a gente tem a comentar sobre o módulo de orçamento, né, é sobre algumas funcionalidades que a gente gosta de estar mantendo, né? Então ele funciona para qualquer tipo de plataforma, né, seja para qualquer coisa que tenha algum navegador, né? Então ele é responsivo, né? Então a gente tem uma barra que ela se agrupa, né? Ele se comporta bem conforme a tela vai diminuindo ou aumentando, né? Ó. Então você consegue ver esse comportamento acontecendo, tá? Então essas funcionalidades acontecem e ele tem uma cara bem mais contemporânea com relação aos outros sistemas, né, de orçamentação. Os sistemas são algumas coisas mais quadradas assim. Então a gente procurou dar um design mais contemporâneo para ele, certo? Mas vamos para as questões técnicas, né? Então a gente tem aqui as mesmas funcionalidades que a gente tem na tela principal, fica a critério do usuário, né? Às vezes ele tem uma preferência de estar utilizando aqui, né? Ou você pode estar utilizando na home geral, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender, que a gente já vem explicando nos vídeos, já vem conversando, é a respeito da base orçamentária, tá? Então, a base orçamentária, ela é aquilo que comporta todas as composições, comportam todos os insumos, certo? Então, quando vocês forem utilizar, vocês podem estar fazendo a base orçamentária de vocês. Eu vou dar um exemplo aqui, criando uma base orçamentária, tá? Vou colocar o nome de base teste ABC. Tudo que a gente for fazer no vídeo vai ser esse teste ABC, tá? Então, eu vou cadastrar ela. Pronto, ela já está cadastrada, tá? Se eu quiser voltar e ver as minhas bases, eu vou ver todas as bases e mais a base ABC que foi acrescentada, tá? Uma vez que a base tenha sido criada, agora a gente já pode partir para o cadastro dos insumos. Por quê? Porque eu posso cadastrar esse insumo em qualquer uma das bases que eu tenha, certo? Então, vamos a um exemplo de material. E esse material ele é referente a qual base orçamentária, certo? Então, eu posso adicionar um material. Colocar tudo em caixa alta. Material ABC. Isso aqui é um material de teste, tá? De apresentação. Então, esse material ABC, eu vou falar que ele tem um valor unitário, por exemplo, de 15. 15 o quê? Depende da unidade de cálculo desse material. Como que eu vou estar colocando dentro da composição do serviço? Então eu vou falar que ele custa 15 por quilo, ok? Nesse nosso exemplo. Depois eu venho aqui e coloco qual base orçamentária que eu vou estar utilizando. A nossa base é a base teste ABC. Tá?
eu posso estar colocando também uma imagem desse material. Essa imagem, ela ajuda a quem for dar manutenção, quem for atualizar os insumos, tá? Então, às vezes tem algum insumo muito peculiar que a grande maioria algum técnico novo não conhece, né? Então ele pode estar colocando essa imagem para facilitar o processo de identificação, certo? E uma vez que eu tenha cadastrado, cadastrar. Pronto, cadastrado, né? A gente pode fazer esse mesmo processo de cadastro que a gente fez no material, a gente pode fazer para os outros insumos, equipamento, mão de obra, né? Então, vamos estar fazendo isso também. Bom, a lista de equipamento é essa, né? A gente pode estar acrescentando um novo equipamento, certo? Como esse vídeo que nós estamos fazendo aqui é apenas uma apresentação do sistema como um todo, então eu vou seguir a mesma lógica, né? Então, equipamento, teste, ABC. Então, tudo que for ABC é relacionado ao teste que nós estamos fazendo, certo? A gente pode estar colocando um valor para ele também, tá? Qualquer valor fica a critério de quem está criando essa base, né? Vou colocar um valor aqui de R$2, né? Depende da unidade de cálculo, né? A gente pode ter o custo por hora produtiva, custo por hora improdutiva e apenas o valor por hora, né? Então, isso aqui a gente já explicou em alguns outros vídeos nossos, né? A gente vai estar utilizando o valor por hora, que é o que geralmente o pessoal mais utiliza, né? Quando você vai fazer custo por hora produtiva e improdutiva, você já começa a criar uma composição de serviço dentro do equipamento. Esse não é o nosso intuito aqui, tá? Então, a gente vai estar agora colocando o equipamento na mesma base teste ABC, tá? Posso também colocar uma imagem desse equipamento, assim como poderia ter feito também dentro do material, tá? Segue a mesma lógica. Pronto, cadastrado, né? A gente pode voltar aqui na lista e ver o equipamento teste ABC, né? Que a gente acabou de cadastrar, certo? E, por último, eu vou fazer a mão de obra. Tá? A gente precisa de uma mão de obra para fazer a composição de serviço. Nem toda composição de serviço tem equipamento, ou alguns chamam de ferramenta, né? Mas o certo seria equipamento mesmo. Mas toda composição tem a mão de obra, né? Então eu vou cadastrar aqui uma nova, tá? Mão de obra ABC, tá? Ou teste ABC, como a gente veio fazendo com os demais. Posso dar um valor por unidade, tá? Eu posso trabalhar com a mão de obra, o sistema já entende que ou é por hora ou é por mês, tá? Nesse caso, a gente vai estar utilizando por hora. Esse CBO é um código utilizado na hora de fazer o registro do funcionário, tá? Então você pode estar entrando com o código CBO também, e se tiver o código BIM também. Só que ambos os códigos são facultativos, tá? Para você fazer o orçamento e se o cálculo orçamentário, né, você só precisa desses parâmetros que a gente está colocando aqui. Obviamente, a gente vai colocar esse insumo em uma base orçamentária, que no nosso caso é a base teste, certo? E cadastrar. Pronto, foi cadastrado, né? Eu consigo retornar aqui, né? E aí eu vou ter, entre as bases, eu vou ter a mão de obra teste, que está dentro da base orçamentária teste, ok? Esse é o que a gente está fazendo agora. Por fim, a gente cria o que a gente chama de composição de serviço, tá? Isso aqui já é algo que a grande maioria do pessoal que estudou, né, a parte de orçamentação já está bem familiarizado, né? Que seria o quê? Seria estar criando uma atividade
e está colocando as proporções dos insumos para fazer essa atividade. O quanto que eu gasto de cada coisa para fazer essa atividade, certo? Então aqui eu vou criar uma composição nova, tá? Ele já traz para a gente uma tela bem estruturada, né? Então eu já tenho como trabalhar os dados da composição, eu tenho os insumos separados e organizados, né? Eu não tenho aquela bagunça de estar trabalhando bloco cerâmico, embaixo eu já tenho o pedreiro, mas eu estou trabalhando com o quê? Eu estou trabalhando com a mão de obra ou estou trabalhando com material? Não, aqui ele já traz separado para você, tá? Então você tem aqui material, equipamento, mão de obra, e eu posso ter também outra composição de serviço dentro de uma composição de serviço, certo? Então eu vou dar um nome aqui, né? Composição teste ABC, certo? Então essa composição ela vai ficar a mesma lógica dos insumos. Ela vai ficar aonde? Eu preciso armazenar ela, tá, em um local. Então eu vou colocar ela também na nossa base teste, tá? E aqui eu já começo a entrar com os dados da composição. Essa composição, como que eu calculo ela? Qual que é a unidade de cálculo dela? Essa composição teste. Um exemplo, eu vou fazer um reboco. O reboco é por metro quadrado. Eu vou fazer um concreto. Concreto é por metro cúbico, certo? Escavação. Escavação também é por metro cúbico. Eu já tenho uma escavação por volume também. Então, essa composição teste, eu estou atribuindo-a como sendo por metro quadrado, tá? É algum revestimento que eu vou colocar por metro quadrado, então eu estou atribuindo como por metro quadrado. Eu posso colocar um código para facilitar a busca, tá? Então, se eu já tenho uma base orçamentária que ela tem um padrão de codificação, exemplo, toda a minha mão de obra, ela tem um código MO, e aí vem a numeração, MO1, ajudante, MO2, pedreiro, MO3, e assim vai. Eu posso colocar esse código aqui que facilita na hora da busca, tá? Então, essa lógica ela também se aplica na hora de fazer a composição. Eu posso ter uma composição que serviços de terra, ela é uma codificação, tá? Então, mas é um código facultativo. Etapa e subetapa já é algo que interessa bastante para o orçamentista. Por quê? Porque eu vou ter aqui um agrupamento, tá? Que eu vou colocar as composições de serviço. Vamos a um exemplo. Eu tenho um serviço de alvenaria. Esse serviço de alvenaria assentado com bloco 9 por 19 por 19. Legal. Aí eu tenho um outro serviço, alvenaria assentada com tijolo maciço. Os dois são serviços diferentes, porém, eles fazem parte do mesmo grupo, que nesse caso que eu estou falando aqui, seriam alvenarias e divisórias. Tá? E para que serve isso? Isso daqui serve para depois que você tiver vários orçamentos, você possa saber quanto que você gasta em cada etapa de acordo com a sua obra. Se eu vou fazer um galpão, quando chegar na parte de fundação eu gasto tanto. Se eu orcei 2 ou 3 galpões, eu já tenho histórico. Eu já consigo fazer uma análise de fluxo de desembolso dependendo da etapa. E no nosso caso aqui, subetapa também, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, alvenaria. E aqui eu posso diferenciar mais. Eu posso falar se isso daqui está dentro de quais subetapas. Tá? Isso daí me ajuda na hora de fazer a minha análise. Tá? Quando eu for jogar na minha planilha de orçamento, essa composição teste, ela já vai se encaixar, imagina uma EAP, a gente vai mostrar isso para vocês. Ela já vai encaixar dentro da etapa alvenaria, da subetapa, nesse caso que eu vou colocar como exemplo aqui, alvenaria de tijolo furado, tá? Então ele já está organizando para mim, tá? Eu não preciso falar isso de novo,
todo o orçamento que eu for usar essa mesma composição, organizar ela de novo. Não, eu faço isso uma vez. Quem for se apropriar dessa composição já vai pegar ela organizada desse jeito que a gente está colocando aqui, que você pode fazer no seu também. Tá? Vou colocar aqui um material, tá? Vou selecionar uma base, a base que a gente fez, vou colocar o material que a gente colocou. Tá? Aqui eu não coloco o preço, eu coloco a proporção, tá? Porque o preço a gente colocou ele lá atrás, né? Quando a gente cadastrou ele, a gente colocou o preço dele. Então eu só adiciono o material. Pô, se eu falei que esse material ele é por quilo, aqui, como eu estou criando a proporção, eu já posso falar quantos quilos eu vou usar desse material por metro quadrado. Certo? Então, a cada metro quadrado eu vou gastar um X dessa quantia. Tá? Então, se eu estou colocando por metro quadrado que eu vou gastar, por exemplo, meio quilo, certo? Se o cara, na hora de for fazer o orçamento, usar 2 metros quadrados, ele vai multiplicar por 2 isso aqui. Certo? Dando sequência. A mesma coisa aqui, seleciono a base orçamentária. Isso aqui é interessante porque eu posso utilizar insumos de diferentes bases. Tá? Então, se eu tenho uma base que ela tem um determinado fim e por algum motivo ela é organizada daquele jeito, eu posso utilizar de uma outra base e de uma outra base. Tá? Então, na hora de fazer essa composição, você pode estar selecionando mais de uma base orçamentária. Tá? Aí fica a critério do orçamentista, depende do controle de quem está utilizando, certo? Então, nesse caso aqui, a gente está utilizando a base teste e a gente tem um equipamento teste, tá? Que a gente deu uma quantia por hora, certo? Eu vou adicionar esse equipamento, pronto, ele trouxe a unidade do qual ele foi cadastrado. Tá? Aqui tem o nome dele, a descrição dele, tá? E eu posso colocar o quanto eu vou utilizar para fazer esse metro quadrado. Então eu vou colocar que eu vou gastar desse material aqui 1 hora. Um exemplo, tá? 1 hora. Facilitar o cálculo. A mesma coisa a gente pode estar fazendo na hora de estar fazendo a mão de obra. O processo é o mesmo, base orçamentária, escolho a mão de obra, que foi a que nós criamos, adiciono ela e falo a proporcionalidade dela. Tá? Vou colocar aqui 1 hora também, então eu gasto 1 hora de mão de obra, gasto 1 hora do equipamento e gasto 1 hora do material. Tudo isso para fazer 1 metro quadrado. Então, se eu tivesse uma outra composição cadastrada já, né, nessa base teste, eu poderia colocá-la aqui dentro. Por exemplo, eu vou fazer a concretagem de um elemento estrutural. Eu posso utilizar uma composição para fazer o concreto. Tá? No nosso caso, a gente não vai estar adicionando porque a gente está colocando uma base de teste aqui e o princípio é o mesmo, tá? O método de cadastro. Vou cadastrar a composição. Beleza. Cadastrei a composição. Posso voltar e ver a composição teste ABC cadastrada. Ela é medida por metro quadrado. Eu tenho que ir criando as composições, né? Cada composição tem a sua proporcionalidade, tem seus itens, etc. Tá? Mas o que é interessante saber é que no nosso sistema você pode estar utilizando composições com banco de dados diferentes, tá? Você pode estar fazendo o seu, colocando coisa do Sinap, por exemplo, e mais alguma outra que você tenha. Isso dá bastante liberdade e isso enriquece bastante na hora de você estar fazendo o seu orçamento, certo? Que é a última etapa que a gente vai estar vendo aqui agora. Quando a gente vem para a parte de orçamento, eu tenho a lista de orçamentos feitos, né? E eu posso estar criando o orçamento
do mesmo jeito que eu criei todo o outro processo. O sistema em si, ele tem sempre o mesmo método, né? Então, na hora de você criar, na hora de você voltar, adicionar, adiciono, depois eu coloco quanto que eu vou gastar. Então, isso minimiza tempo para aprendizado, tá? Então, vamos lá. Essa daqui é a cara da página de orçamentação, né? Na página de gerar o orçamento, né? Eu tenho aqui os dados do orçamento. Esse Beholder Key, ele é uma chave que é gerada para você estar utilizando uma referência externa e estar colocando uma quantidade ou uma informação dentro desse orçamento. Vamos ao exemplo. O nosso plugin para o Revit. Você tem uma quantidade de uma composição, né? Porque quando eu estou trabalhando no Revit, eu não vejo mais a parede, eu vejo o serviço para fazer a parede, né? Que vai ter um código, que é o mesmo código que está aqui na composição. Então, para gerar esse vínculo, é utilizado esse Beholder Key, certo? A gente vai estar mostrando isso daí mais para frente, quando a gente vai trabalhando com o plugin. O plugin ainda está sendo ajustado, está sendo verificado o cálculo, uma série de coisas, tá? Mas acontece, a gente testou já e é bem interessante. Então, esse é o objetivo desse Beholder Key. Depois eu vou ter o nome do orçamento. Então, qual que é o nome da construção? Então, eu vou colocar aqui a construção. Teste ABC. A gente realmente vai estar fazendo mais vídeo falando sobre isso, tá, pessoal? A gente realmente precisa fazer alguns ajustes, tá? Tipo da construção. Pessoal, isso aqui é bem interessante mesmo, tá? O Sinduscom trabalha com o CUB, custo unitário básico, né? Então, o custo unitário básico, ele tem lá para uma casa de baixo padrão, uma casa de médio padrão e assim vai indo, né? Ele tem algumas categorias. Só que a gente colocou mais categorias aqui. A gente utilizou as categorias do bombeiro, tá? Então, isso quer dizer que o orçamentista que estiver usando o sistema, ele vai começar a ter o índice dele e vai estar utilizando também as etapas, as subetapas, tudo organizadinho, não só por residência. Ele pode ter, por exemplo, um serviço de hospedagem, um hotel. Ele pode ter para um edifício comercial, tá? E assim vai. Então, um depósito. Então, ele pode ter diferentes métodos, para diferentes categorias, tipos de obra, para estar fazendo o seu próprio CUB. Tá? Então, isso daqui já ajuda bastante. Tá? Eu posso estar colocando aqui a metragem da construção para dar para mim o valor por metro quadrado. Tá? O BDI, uma vez que eu tenha calculado esse BDI, eu posso colocá-lo aqui. Tá? Um exemplo, vou colocar um BDI de 30%. Tá? E aí, daqui para baixo, eu já começo a adicionar as composições de serviço. E aí, eu já vou gerando o orçamento. Então, vou buscar essa composição de alguma base orçamentária. Essa composição ela vai ter algum nome. Adiciono. Então, aqui já gerou o cálculo para mim. Ele está falando que essa composição ela custa R$ 34,50 por metro quadrado. Então, R$ 34,50 por metro quadrado. De onde que ele tirou esse cálculo? Do cadastro que a gente acabou de fazer. Tá? Então, se a gente clicar aqui, a gente consegue ter a composição analítica. Então, aqui ela está sintética, a gente consegue clicar e ver ela analítica. Quando eu vejo ela analítica, eu vejo aqui todos os insumos e as proporções para gerar essa composição. E, obviamente, o cálculo de orçamento. Então, esse daqui é como se fosse a gente pode chamar de memorial de cálculo da composição. Tá? Então, quando você vê o valor e se você ficar com dúvida, basta apenas clicar na composição, né? Seja ela qual for, ela já vai abrir e já vai mostrar para você como é que funcionam todas as proporções dos insumos. Tá? Aqui eu coloco quantidade,
Vamos colocar um exemplo, né? Vamos supor que eu tenha que fazer 4 metros quadrados, tá? Ele já gera o cálculo para mim automaticamente, de acordo com o BDI, né? Então tem aqui o valor total e o valor total com o BDI, que vai ter o acréscimo, certo? E eu posso também ter uma prévia dos valores desse orçamento. Então eu estou fazendo meu orçamento e eu quero saber quanto que eu estou gastando de material, quanto que eu estou gastando de mão de obra, quanto que eu estou gastando de equipamento, para começar a tomar a decisão, né? Então vamos supor que o cara vai falar assim, eu pretendo terceirizar, mas meu mestre lá ou quem for executar, ele tem uma certa condição para fazer a construção, né? Então você sabe quanto que está gastando de cada item aqui para você ter uma visão geral do seu orçamento, tá? Óbvio, se eu tivesse cadastrado mais composições, iam gerando as listas aqui, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo curto é a facilidade com que você consegue fazer a criação de uma composição, a criação de um insumo, né? O cálculo se torna trivial, né? Então essa questão de cálculo é bem simples, tá? Então já se torna trivial. Então basicamente é isso, tá? Eu posso vir aqui e gerar o orçamento. Legal, volta a página também toda, sempre, né? Quando a gente colocou isso aqui para ficar mais rápido, mais dinâmico. Sempre que você acaba uma função na página, ela zera, né? Então você volta para a página zerada para você fazer mais. Então se eu estou criando composições, eu vou criando, ele não sai da página. Se eu vou gerar orçamento 1, orçamento 2, orçamento 3, e assim vai indo, ela não sai da página, tá? Quando eu volto aqui, eu tenho a nossa construção teste ABC, que foi aquilo que a gente está utilizando para visualização, certo? Então, o que a gente tinha para apresentar para vocês por enquanto é isso, certo? A gente vai depois mostrar a parte de cotação. Essa parte de cotação é o que? É eu pegar a lista, a minha lista de orçamento e enviar os quantitativos de material para os meus fornecedores cadastrados. Isso faz com que ele consiga preencher uma lista lá de preço e devolve para você e você tem o seu preço dos seus materiais atualizados. Mas isso daqui é uma coisa que a gente também tá nos finalmente, certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. A ideia do sistema não é fazer uma inovação mirabolante ou coisa do tipo. É apenas facilitar a vida de quem tem uma rotina de orçamento. Tá? Então a gente vai facilitar na construção do insumo, a gente está com a ideia de facilitar na composição, o orçamento muito simples, consigo ver de maneira analítica, já tem uma outra prévia ali no canto. Tá? Então são pequenas coisas que facilitam bastante as tomadas de decisões, certo? Bom, é isso e nos próximos vídeos a gente já vai estar mostrando as outras funcionalidades, inclusive a integração com o Revit, tá? Então já é algo, aí a gente já está falando de uma coisa bem mais inovadora, tá? Uma coisa bem disruptiva mesmo. Bom, é isso que a gente tinha a apresentar, muito obrigado, até mais.